Abra sua Bíblia no texto de Gênesis 33. Nós vamos ler não apenas o verso 10, mas também os versículos de números 8 a 10. Diz assim o texto: Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? E respondeu Jacó: para achar graça aos olhos de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, seja teu o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, mas se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que aceites o meu presente, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tu te agradaste de mim. Que Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Podem sentar. No Gênesis capítulo 1, versículo 27, nós lemos o seguinte: criou, pois, Deus a humanidade à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Uma observação nesse texto, os irmãos notam que aqui uma tradução um pouquinho diferente. Normalmente diz: criou, pois, Deus o homem. Mas aquele homem que está ali no capítulo 1, versículo 27, que aparece em outros textos, a palavra hebraica significa humanidade, como fica muito claro no final do verso. Homem e mulher os criou. Esses dois compõem aquilo que é chamado em hebraico Adão, ou seja, humanidade, não apenas homem macho, não é? Muito bem, esse texto então nos mostra que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, aquilo que chamamos da imago Dei, a imagem de Deus no homem. Essa imagem e semelhança, nós sabemos, ela foi maculada, ela foi estragada com o pecado, com o conflito que surge não apenas entre o homem e Deus, mas o conflito também entre homem e homem, entre o homem e a mulher. O conflito então instaurado entre os relacionamentos interpessoais entre Deus e o homem, entre o homem e o homem, ele implica, portanto, na mancha que vem sobre esta imagem, a imagem de Deus que foi criada pelo homem. Tiago, capítulo 4, no versículo 1, nós encontramos a expressão: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? A palavra paixões aqui traduz alguns termos. Concupiscência é algumas vezes traduzida esta palavra, não é? Cobiça, enfim, os maus desejos que habitam muitas vezes dentro de nós e que geram este conflito que macula exatamente a imagem de Deus em nós. Então, a caminhada cristã, ela é nada mais nada menos do que uma jornada em direção à restauração desta imagem de Deus em nós, esta imagem que foi maculada. Vejam, por exemplo, em Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2, nós vemos assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo também vos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Pois outrora erais trevas, obviamente isso depois da queda, mas agora sois luz do Senhor. Andai como
como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça, verdade, provando que é agradável a Deus. Quando nós realizamos aquilo que agrada a Deus, nós estamos restaurando, ou está sendo restaurada em nós a imagem de Deus. Por isso é que o nosso desafio permanente, irmãos, é nos parecermos cada vez mais com Deus. É o de sermos em nossos relacionamentos imagem e semelhança de Deus. Ao se reencontrar e reconciliar com o seu irmão, Jacó então afirmou: porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Expressão extremamente profunda de significado. O que a história deste reencontro, esta reconciliação pode e quer nos ensinar hoje? Como Esaú foi e deixou de ser o rosto de Deus, e como esse rosto de Deus para o seu irmão foi recuperado, é o que vamos aprender nesta manhã. Primeira verdade que queremos destacar na história desse homem, Esaú, é que ele deixou de parecer com Deus quando ele escolheu, preste bem atenção nisso, ele escolheu ser vencido pelo mal. De certo modo, nós podemos encontrar na história de Esaú uma espécie de divisa. Eu sou o que os outros fizeram de mim. Como se dissesse assim: culpa não é minha. Eu sou assim porque os outros fizeram mal a mim. Isso nos lembra a expressão de Romanos 12, 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Que quer dizer exatamente isso. Então, os 40 primeiros anos da vida de Esaú parece que são marcados exatamente por isso. Vamos tentar lembrar algumas coisas que acontecem na história deste homem. Capítulo 25, versículo 28, diz: Isaque amava a Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava a Jacó. Eu fiquei intrigado com a expressão. Isaque amava Esaú porque comia da sua caça. Até parece que o amor de Isaque era um amor interesseiro. Ele amava porque comia da caça do filho, porque o filho lhe servia bem. Porque notem que Rebeca, que também escolheu o filho predileto, Jacó, dela não se diz nada, apenas isso. Rebeca amava a Jacó. Amor é incondicional. Então parece, irmãos, que além desta divisão entre pai e mãe, e no fato de Esaú não ser, digamos assim, pelo menos não na mesma intensidade, amado por sua mãe, além disso parecia que o seu pai tinha um certo amor ligado a alguma coisa que receberia em troca. Isso poderia e parece que marcou a vida dele. Em Gênesis 26, 34, 35, nós lemos: ora, quando Esaú tinha 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, o Eteu, e a Basemate, filha de Elon, o Eteu, e estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Preciso lembrar um detalhe da vida de Isaque. Diferentemente de muitos na história do Antigo Testamento, Isaque apenas teve a sua esposa Rebeca. Esperou 40 anos em oração. Não seguiu os passos do próprio pai, Abraão. Pois bem, aqui Esaú parece que começa a, digamos assim, contrariar os seus pais. Talvez por conta daquilo que ele já percebia nesta preferência, neste amor, de certo modo, interesseiro. Ele começa a perceber, começa a fazer coisas que desagradem
aos seus pais, ele vai fazer isso de novo. Em Gênesis 27, 34, 34, 36 e 38, nós temos a história, da perda da bênção. Uma estratégia que Jacó armou junto com a mãe Rebeca para roubar-lhe a bênção que lhe era devida. E a Bíblia diz no versículo 34 que Esaú, ao ouvir as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado. Amargo brado. Uma pessoa agora amargurada com aquilo que ele experimentava. E ele disse ao seu pai: pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E respondeu Isaque: veio teu irmão, com sutileza tomou a tua bênção. E disse Esaú: não se chama ele com razão Jacó, enganador, suplantador. E disse: visto que já por 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura, e eis que agora me tirou a bênção. E perguntou: não reservaste uma bênção para mim, meu pai? E a resposta de Isaque é: não há como. E disse Esaú ao seu pai: porventura tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim. Levantou Esaú a voz e chorou. Um homem que está aqui no caminho da amargura. Em Gênesis 27, 41, 42, 44 e 45, nós temos o ódio de Jacó por seu irmão. Diz assim a Bíblia: Esaú, pois, odiava Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: vem chegando os dias de luto por meu pai, então hei de matar o meu irmão Jacó. A frase aqui me chama a atenção: hei de matar Jacó, meu irmão. E enfim nós temos a história deste homem amargurado. Capítulo 28, versos 6, 8 e 9, nós temos a história de que quando Jacó vai embora para Padã-Arã, quando ele vai lá para a terra de Labão, amando de Isaque e de Rebeca, então Esaú, quando fica sabendo disso, ele resolve, diz assim o verso 8, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael, e além das 2 mulheres que já tinha, tomou por mulher a Mahalate, filha de Ismael. Então é uma história marcada por amarguras e ressentimentos. É uma história marcada, é claro, também por injustiças. Não temos dúvidas. Esaú não era, obviamente, perfeito, mas marcado por muitas atitudes de seus pais e de seu irmão, que obviamente trouxeram essa amargura ao seu coração. Irmãos, o que aprendemos aqui é que quando nós permitimos que este mal que fazem a nós penetre no coração, nós começamos a macular ainda mais a imagem de Deus em nós. A Bíblia diz assim em Efésios: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Quando permitimos que a ira tome conta do nosso coração, esta imagem de Deus vai sendo maculada, vai sendo marcada, vai sendo desfigurada, digamos assim. É por isso que o salmista, no Salmo 37, 8, diz: deixa a ira, abandona o furor, não te indignes, porque isso só leva à prática do mal. Notem, ira no coração nos leva à prática do mal. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Somos vencidos pelo mal quando deixamos que a ira, a amargura, o ressentimento dominem
nossa vida determinem as nossas escolhas, as nossas atitudes, as nossas reações. Quando vencidos pelo mal, maculamos, desfiguramos a imagem e semelhança de nós, ficamos menos parecidos com Deus. Não se está aqui dizendo ou questionando se Esaú foi tratado de forma injusta. O que se está dizendo é permitir que essas coisas desfigurem o seu próprio caráter. Gosto da expressão de Tiago 1,13. Ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus. E a expressão tentar aqui tem o sentido de instigar ao mal. E a Bíblia diz assim: porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. É por isso que quando nós permitimos que os outros nos instiguem com suas atitudes e ações a fazer o mal, o rosto de Deus em nós vai sendo desfigurado. Meus irmãos, o primeiro passo na resolução de conflitos e na pacificação precisa acontecer no meu próprio eu, na própria pessoa ferida. Esse passo é deixar a ira, abandonar o furor, desalojar a amargura e o ressentimento do coração. Trata-se aqui do que eu chamo de perdão reflexivo. Esse é um passo solitário. É algo que nós temos que fazer sozinhos. Esse passo é não se deixar vencer pelo mal que os outros fizeram a nós. Irmãos, o nosso caráter não deve ser moldado pelas reações, as atitudes e ações de outras pessoas contra nós, mas pelas nossas decisões, pelas nossas chaves. É assim que somos imagem e semelhança de Deus, é assim que o outro consegue ver o rosto de Deus em nós. Esaú deixou de parecer com Deus quando escolheu ser vencido pelo mal. Preste atenção num detalhe: nós não somos responsáveis pelo que os outros fazem de mal a nós, mas nós somos responsáveis pelo que fazemos com o que os outros fizeram a nós. Repito, nós não somos responsáveis pelo que os outros fizeram de mal a nós. Não somos. Mas nós somos responsáveis pelo que nós fazemos com o que os outros fizeram de mal a nós. Como lidamos com isso? Segundo lugar, Esaú passou a parecer com Deus, ou pareceu com Deus, ao olhar para o seu irmão com olhar de graça. Aí o rosto de Deus desfigurado em Esaú começou a ser reparado. Notem, irmãos, que ele passou primeiro pelo perdão reflexivo. Quando ele reencontra com seu irmão, está vencido. Verdade que foram 20 anos até que os dois se reencontrassem. Mas aquele ódio mortal já não existia mais. É o que vemos aqui no texto. Agora ele estava pronto para o que eu chamo de perdão interativo. Notem a diferença: perdão reflexivo, perdão interativo. O perdão reflexivo é aquele que é solitário. É aquele que significa deixar a ira, abandonar o furor, desalojar a amargura e o ressentimento do coração. E é claro que é humano, perfeitamente humano, quando nós
muitas vezes nos iramos com aquilo que fazem contra nós, mas é não permitir que essa ira tome conta do coração. Existe aquela historinha que todos nós conhecemos, né? Você não pode impedir que os pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninho na sua cabeça. Você não pode impedir que as coisas ruins aconteçam com você, que os outros lhe façam coisas ruins, mas você pode impedir com que estas coisas mudem o seu caráter e a sua maneira de ser. Perdão reflexivo. E agora então Esaú está pronto para o perdão interativo. Que este não é solitário, mas é solidário. Este depende de interlocutor. Depende também de uma participação do outro. Ele agora estava pronto para isso. Vamos ver o capítulo 33, versículos 9 e 10. Aliás, versículo 10. Eu vou ler o 9 também. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Mas se agora tenho achado graça aos teus olhos, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, o rosto de Deus. Se tenho achado agora graça aos teus olhos, expressão que aparece muitas vezes nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento. Ver o outro, olhar para o outro com olhar de graça. É isso que significa. Notem que no capítulo 27, o que nós temos é Esaú olhando para o seu irmão com um olhar de amargura, de justiça, de ser ele justiceiro. Ele diz: hei de matar Jacó, meu irmão. Ali o olhar é de justiça. Vou fazer justiça e vou fazer com minhas próprias mãos. Esaú tinha todas as razões do mundo para seguir odiando o seu irmão, se vingar dele, quando agora tinha a oportunidade. Mas Esaú olhou para Jacó com os olhos da graça. Graça, como já dissemos aqui, não é graça barata, porque custou o sangue de Cristo, a vida de Cristo. É graça, portanto, preciosa, custosa. E graça não é de graça. Como é que Esaú então reconstruiu o seu relacionamento pelo princípio da graça? Isto é, a parte de coisas, de bens materiais, de custo. Vamos ver alguns detalhes na vida dele. No primeiro momento, o slogan da vida de Esaú é: o que é teu é meu. Eu vejo isso em dois momentos. O primeiro momento é quando ele vê o guisado saboroso e ele diz: dá-me deste guisado. Dá-me desse guisado. E o segundo momento é principalmente quando ele diz: vem chegando os dias de luto do meu pai e hei de tirar a vida do meu irmão. A vida dele é minha. Então o primeiro momento da história desse homem é isso: o que é teu é meu. Segundo momento da vida dele, ele diz: o que é teu, meu irmão. É quando ele se reencontra e o irmão traz presentes. E ele diz: meu irmão, já tem demais. Capítulo 33, no versículo 9. Ele diz: eu tenho demais. Seja teu o que é teu. Mas há um terceiro momento na história de Esaú que é precioso e representa o princípio da graça. O que é meu é teu, meu irmão. É quando ele diz: olha, vão alguns homens com você pelo caminho. Aqueles homens que Jacó imaginou que viessem para guerreá-lo. Ele diz: o que é meu, irmão, é teu. Princípio da graça. Deixe contigo alguns da minha gente. É o que ele diz. Irmãos, nós refletimos o caráter de Deus e somos para o outro o rosto de Deus, quando o nosso olhar para o outro é um olhar de graça.
Terceira e última verdade que aprendo com a história deste homem é que Esaú pareceu com Deus ao reagir de modo favorável à atitude do irmão. Eu gosto muito da expressão em que aparece no verso 10. Se agora, diz Jacó, encontrei graça aos teus olhos. Aqui é o olhar de graça. Mas ele diz assim: aceito o presente da minha mão, porque tenho visto teu rosto como o rosto de Deus, e tu te agradaste de mim. Aqui ele está falando da ação da graça. Porque a palavra aqui traduzida como agradar, tu te agradaste de mim, é uma palavra que significa aceitar favoravelmente. Isso quer dizer que Esaú não apenas teve um olhar de graça para o seu irmão, mas que ele, ao mesmo tempo, ou imediatamente, ele age em direção ao seu irmão. Notem, irmãos, o que acontece. Verso 3. Levantou Jacó os olhos e olhou, desde o versículo 1, e eis que vinha Esaú, 400 homens com ele, e então repartiu, pôs os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas, pôs as servas e seus filhos na frente, Leia e seus filhos atrás destes, Raquel e José por últimos, e de repente Jacó resolve ir à frente, coloca-se à frente, na dianteira. Parece que antes ele queria botar todo mundo à frente, né? E botou as servas antes, mas agora ele se coloca à frente. Ele passou adiante, inclinou-se em terra 7 vezes até chegar perto do seu irmão. Ele toma a iniciativa. Jacó naturalmente reconhecia toda a sua caminhada contra o seu irmão e toma essa iniciativa de ir à frente. Aliás, Esaú já tomara antes ao ir encontrar-se com seu irmão. E qual é a reação de Esaú a esta atitude do seu irmão? Diz o verso 4: então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e eles choraram, irmãos. O olhar de graça se traduziu em uma ação de graça, de caminhar, de ir ao encontro, de não recusar o abraço da graça, o beijo da graça. Que coisa linda, irmãos. Esaú olhou para o seu irmão com um olhar de graça, mas ele agiu também de forma favorável e graciosa ao se tornar acolhedor do perdão interativo, da reconciliação. As ações de graça de Esaú têm a ver com acolhimento, com escuta ao ouvir o seu irmão e a perdoar o seu irmão. Um olhar de graça sem uma ação de graça correspondente é somente dó, pena. Apenas olhar para alguém com um olhar misericordioso e benigno, o olhar de graça da recebe do Antigo Testamento, apenas isso é sentir dó, pena de alguém. Mas quando agimos, meus irmãos, o olhar de graça com uma ação de graça correspondente é divinal, faz-nos mais parecidos com Deus, restaura a imagem e semelhança de Deus, a imago Dei de Deus em nós. É isso que acontece. Não basta olhar com graça para o outro, é preciso também agir com graça. A ação de graça de Esaú foi de reagir favoravelmente, a de também caminhar na direção do seu irmão, não ficar meramente esperando, e de acolher favoravelmente a ação da busca da reconciliação. Há um detalhe aqui que eu preciso destacar, meus amados irmãos, é que muitas vezes nós imaginamos que existe reconciliação, digamos, solitária. A pessoa perdoa isoladamente o outro. Reconciliação só se dá plenamente quando há os dois
atores presentes aí. Alfred Boyer, que escreveu o livro Pastor Pacificador, ele fala muito sobre reconciliação, e ele diz isso: se de fato queremos um dia testemunhar uma reconciliação verdadeira, o processo de pacificação deve começar pela confissão. E a confissão e o perdão, prestem atenção, são fundamentais para a reconciliação bíblica. Sem eles, a resolução dos conflitos que surgem em torno, por exemplo, de questões materiais, não chegaria muito mais do que o acordo proposto por Salomão: cortar o bebê ao meio. O reencontro do pai e do filho pródigo mostram isso. O filho lá no seu exílio, alto exílio, ele se lembra: quantos jornaleiros de meu pai têm necessário para comer? Eu estou aqui comendo comidas de porcos. Mas ele diz uma coisa importante, ele diz: irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado perfeito. Ele reconhece, toma uma atitude de voltar ao pai, mas ele reconhece, e ele diz ao pai. Mas o que nos impressiona é que aqui acontece a mesma coisa entre Esaú e Jacó. Quando o filho vai se aproximando, o pai corre ao seu encontro e o abraça. O que isso quer nos mostrar, irmãos? A parábola de Jesus é contada para mostrar o perdão de Deus. Como é que se processa o perdão de Deus e a reconciliação entre Deus e o homem? O homem precisa reconhecer o seu erro, precisa correr em direção a Deus, e Deus então vem em direção ao homem com a ação da graça. Não apenas o olhar da graça, mas com a ação da graça. Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei contra o céu e pequei contra ti. Meus amados irmãos, nós somos a face de Deus para o nosso irmão quando damos o passo do perdão reflexivo, quando tiramos do coração a ira e a amargura, e quando participamos do perdão interativo. Perdão reflexivo, como eu disse, é o perdão solitário, é deixar a ira, é abandonar o furor, é desalojar do coração a amargura e ressentimento, é não permitir mais que aquilo que fizeram contra nós determine as nossas ações e reações. Precisamos deixar muitas vezes esta ira. E o perdão interativo, solidário, é olhar para o outro com um olhar de graça, mas é agir também com o outro, para com o outro com ações de graça, com acolhimento, com escuta e com perdão. É assim que mais e mais seremos parecidos com Deus. Uma última pergunta: quem é o meu irmão? Quem é o meu irmão? Há uma irmandade de todos os seres humanos, e a Bíblia fala da reconciliação com todos. Diz: enquanto estiver em vós, se for possível, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 12, versículo 18. Mas a genuína irmandade está presente neste encontro entre Esaú e Jacó, quando depois de reconciliados, ele diz: ponhamos-nos a caminho e vamos, eu irei adiante de ti. O nosso irmão é principalmente aquele que caminha junto conosco no mesmo caminho da graça. Com esse, nós devemos, meus amados irmãos, fazer todos os esforços para o reencontro e a reconciliação. Que Deus nos abençoe, que os outros vejam em nós a imagem de Deus refletida. Que Ele nos abençoe.